Trabalhar como autônomo e ter sua própria fonte de renda, seu próprio negócio, é o sonho de muitos. Mas fazer isso morando fora ainda mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar como abrir uma empresa aqui na Itália. O tipo de empresa que você vai abrir vai depender principalmente do seu faturamento anual. Exatamente como no Brasil, aqui existem diversos tipos, categorias e subcategorias de pessoa jurídica, ou seja, de CNPJ, que aqui na Itália é chamado de partita IVA. Quando você abre uma empresa, você está abrindo uma partita IVA. Já te adianto que você não pode fazer isso por conta própria. E se você está começando a pensar em abrir uma empresa aqui no país, você precisa contratar um profissional da área que se chama comercialista, que nada mais é do que o contador. E é ele que vai te auxiliar na decisão da melhor opção de empresa para você e na abertura da partita IVA em si. É muito importante que isso fique bem claro, porque de forma alguma esse vídeo pode substituir a contratação do profissional para te auxiliar em todos os processos para o seu caso específico. Aqui você vai aprender um pouco melhor como funciona na prática essa abertura da empresa, do CNPJ, mas você vai precisar contratar um comercialista. Existem duas categorias principais de empresa na qual você provavelmente vai se encaixar quando abrir o seu próprio negócio. E são elas: a primeira, libero profissionista ou autônomo, que traduzido seria o profissional livre ou autônomo, e a segunda, a ditta individuale ou empresa individual. Na primeira opção, que é a de libero profissionista ou autônomos, se encaixam todos os prestadores de serviço que não necessariamente têm um local físico para trabalhar. Saber diferenciar o autônomo do profissional livre é muito simples, porque o autônomo é todo aquele prestador de serviço que não precisa de uma graduação ou de uma qualificação específica para poder atuar na sua área. Esse é o caso de profissões como encanador, eletricista, pedreiro, pintor e até representante de vendas, por exemplo. Já o libero profissionista, que nada mais é do que a tradução literal de freelance, trabalhador livre, é todo aquele prestador de serviço que, para poder atuar naquela área, precisa de uma graduação específica e de uma inscrição em algum tipo de registro. Aqui na Itália, esse tipo de profissional é chamado de profissional intelectual, justamente porque é exigida uma formação naquela área. Esse é o caso do contador, do tabelião, do arquiteto, do advogado. Inclusive, o advogado é um ótimo exemplo, porque ele é uma profissão que no Brasil também precisa de inscrição. Você precisa fazer a prova da OAB e ter a sua carteirinha de advogado para poder atuar. Aqui na Itália, todas essas profissões intelectuais se chamam assim porque precisam desse mesmo registro. E é muito simples, então, você identificar em que tipo de trabalhador você vai se encaixar. Se vai ser o autônomo ou o profissional livre. As duas grandes vantagens desse tipo de partita IVA são a abertura do CNPJ em si, que é um processo bem simples, e o regime fiscal, que pode ter muitos descontos e vantagens dependendo do valor de faturamento. E para esse caso, o regime fiscal pode ser ordinário, que é o tradicional, ou forfetário, que é aquele que tem mais vantagens e mais desconto no pagamento de impostos. A segunda categoria de empresa na qual você provavelmente pode se encaixar é a ditta individuale, que significa empresa individual. E essa partita IVA é aberta para todas aquelas pessoas que querem sim trabalhar por conta própria em autonomia, mas querem ter algum tipo de negócio físico. O autônomo que quer abrir um bar, uma gelateria, um restaurante, um salão, um armazém, qualquer tipo
tipo de negócio físico, sem nenhum sócio, provavelmente vai se encaixar nessa empresa individual. Claro que sempre considerando o valor de faturamento, e isso o próprio contador vai avaliar para você. Diferente da primeira categoria, nesse caso o processo de abertura do CNPJ é um pouquinho mais complicado porque exige mais documentos a serem apresentados. O primeiro motivo é que você precisa registrar essa empresa no registro de empresas. O segundo motivo é que o regime fiscal será o regime ordinário tradicional, ou seja, não terá nenhum tipo de desconto para o pagamento dos impostos e tributos. E a terceira diferença é que nesse caso você precisa fazer inscrição em alguns órgãos públicos, como o INPS para pagamento, por exemplo, da aposentadoria, e no INAIL. Por todos esses motivos, o processo é um pouco mais burocrático e demorado. Uma das coisas principais que você vai fazer em ambos os casos, logo no início do processo de abertura do CNPJ, é a definição do Códice Ateco da sua empresa. O Códice Ateco nada mais é do que um código que identifica cada tipo de empresa específico e define o que aquela empresa pode fazer ou vender ou oferecer de serviço. Esse é um tipo de coisa bem rígida aqui na Itália e tem controle sobre isso nas empresas, e é por esse motivo que um salão, por exemplo, não pode colocar à venda brigadeiros, porque nas definições do que um salão pode fazer e oferecer de serviço não está incluída a venda de alimentos. E é assim para diversos outros tipos de negócios. Desde a solicitação até você receber a sua partita IVA, o prazo é bem curto, é muito rápido e são apenas 24 horas. Mas não se engane, porque antes disso tem todo aquele estudo e avaliação feito com o contador de que tipo de empresa você vai abrir, de que Códice Ateco você vai ter, e a partir do momento em que estiver tudo definido, você vai solicitar a sua partita IVA. A partir desse momento, em até 24 horas, você já vai ter o seu código em mãos. Uma outra grande vantagem, além do prazo curto, é que a abertura do CNPJ em si é algo totalmente gratuito. Os outros custos que você vai ter vão ser custos adicionais, como por exemplo, a mensalidade do seu contador, a mensalidade do sistema de faturas eletrônicas para você emitir as suas notas fiscais, que hoje em dia aqui na Itália é tudo através de sistema e obviamente é pago. Ou as licenças, caso você precise delas para trabalhar, o registro nas empresas, caso você seja uma empresa individual e não um autônomo ou profissional livre, e obviamente todos os impostos e tributos relacionados à sua empresa. Eu quero muito saber se você tem o interesse de ter o seu próprio negócio, a sua própria fonte de renda aqui na Itália, e se sim, se você gostaria de um tema mais aprofundado, por exemplo, sobre os regimes fiscais, sobre os tipos de impostos que uma empresa paga aqui na Itália. Então, se você tiver interesse nesse assunto, que possa gerar mais um vídeo e ajudar mais pessoas, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou de alguma forma a entender um pouco melhor sobre a abertura das empresas aqui no país, deixe o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal no botãozinho vermelho para não perder nenhum conteúdo sobre a vida aqui na Itália. A gente fala de burocracia, mas de coisas muito mais legais também. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.